Olá, aluno da Científica Concurso, tudo bem? Eu sou a professora Keila Almeida, professora de Biologia aqui da Científica Concursos, e na aula de hoje a gente vai tratar de um esqueleto completo prontinho para você que vai prestar a prova do IBAMA e vai fazer a prova dissertativa, claro, e também uma questão discursiva inédita, preparada para você a partir do edital que foi fornecido agora pelo IBAMA na prova de 2025. Então, muito importante prestar atenção nessa aula, a gente tem dicas valiosas para você que vai fazer a prova do IBAMA. Anota tudo e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Só retomando um pouquinho antes da gente começar a nossa aula, as nossas descrições, lembrando que o curso do IBAMA ele traz agora prova para analista administrativo e analista ambiental. Nessa aula de hoje, a gente vai ficar na prova de analista ambiental, tá certo? Então vamos acompanhar aqui comigo para vocês já irem anotando todas as dicas e gabaritar essa prova discursiva, fechou? Vamos lá. Antes da gente começar, eu quero já deixar para vocês dicas rápidas que vocês podem aplicar em qualquer prova discursiva, mais especificamente essa para o IBAMA, eu quero que vocês tenham esse cuidado. Então, pessoal, quando a gente for escrever a prova, sejam objetivos. Não fique inventando receitas, não fique inventando ideias que não estão sendo perguntadas, responde aquilo que o examinador está te perguntando. Você vai responder exatamente aqueles pontos, exatamente aqueles aspectos ou aquelas questões que vão aparecer ali na prova. Geralmente elas aparecem dentro de um enunciado, dentro de um contexto, para que você possa ali correlacionar as suas ideias, tá bom? É importante que quando você fizer essa escrita, quando você elaborar o seu texto, você elabore, obviamente, dentro da norma culta. Então, evite utilizar jargões, gírias, elementos ali que fogem da norma culta. Escreva da forma correta, que é o jeito que o examinador vai cobrar de você. Inclusive, isso é um dos critérios do edital. Você precisa ter ali o contexto da língua portuguesa para redigir a sua discursiva, tá bom? É importante também que vocês tenham uma boa estruturação do texto. O que é essa boa estruturação do texto? A gente precisa ter ali, quando a gente escreve, coerência e coesão no parágrafo e entre os parágrafos. E a gente precisa estruturar as ideias. Então, a gente precisa ter ali uma apresentação do aspecto, que são a gente pode chamar o aspecto também de tópicos frasais. Então, a gente apresenta isso no nosso parágrafo. A gente traz essa argumentação técnica no nosso parágrafo, porque é isso que o examinador quer de você, e a gente faz um fechamento para que esse parágrafo ele fique bem estruturado, tá? E para essa estruturação também, além de ela ter essa ideia de estruturas de coerência e coesão, é importante também entrar a estruturação física, né? A parte escrita física da folha. Então a gente precisa saber fazer uma separação de sílaba, a gente tem que saber iniciar um parágrafo, tem que respeitar as margens, isso é super importante, tudo isso entra numa boa estruturação do seu texto, tá bom? Dica de ouro, isso você vai levar para a tua vida, para qualquer prova que você for fazer na sua vida. Jamais fuja do tema. Se você fugir do tema, a grande parte dos concursos hoje, a maioria, eu desconheço algum que eu tenha visto aqui que não utilizou esse critério, todo e qualquer candidato que foge do tema tem a sua redação anulada, desclassificada. Então, se porventura ali você obteve a pontuação para que sua redação fosse lida, mas aí lá na hora o examinador vai olhar a tua redação e vai ver que não está de acordo com o tema proposto, já era, deu a tua prova, tá bom? Então não pode fugir do tema. Uma dica aqui muito importante para vocês, principalmente para criar esse contexto de coerência e coesão entre os parágrafos e dentro do próprio parágrafo, é utilizar os elementos de ligação. Quem são esses carinhas? Principalmente os pronomes relativos e os pronomes demonstrativos. Por que a gente utiliza eles? A gente utiliza eles primeiro para retomar as ideias, para reforçar ideias, para conectar ideias, e é uma forma de você demonstrar, quando a gente coloca isso na nossa discursiva, é uma forma da gente demonstrar para o examinador que a gente consegue desenvolver um raciocínio, que existe lógica naquele raciocínio, a gente consegue desenvolver isso e ele vai entender a sua ideia, então é importante aplicar esses elementos também, tá bom? Essas e outras dicas vocês vão encontrar no link do nosso e-book gratuito para as discursivas do IBAMA, para a parte de analista ambiental. Então já clica aí no nosso link que está aqui na descrição desse vídeo e baixa o seu e-book gratuito que você vai usar tanto nessa aula quanto nos seus treinos, né? Você vai treinar também, você vai estudar também a parte da discursiva, então já baixa esse material e já fica com ele disponível aí para você, tá bom?
Vamos entender a nossa prova do IBAMA. Antes da gente pensar em qualquer estratégia de escrita, em qualquer estratégia de estudo mesmo para a parte da prova objetiva, que tem bastante matéria, né, tanto para ambiental quanto para administrativo, a gente tem que pensar de forma estratégica em relação a esse edital. O que tem no edital do IBAMA? O que eles trouxeram? Primeiro, vamos lembrar que a prova ela vai ser aplicada pela Sebrasp, pelo método CESP, então a gente vai ter ali uma questão certa ou errada, uma assertiva, né, que pode ser certo ou errado, e lembrando que um errado vai anular um certo, e quando você não marca nada ali, você não pontua, e aí existem as estratégias que cada um adota nesse momento. O que vai vir para você nessa prova objetiva? Então a gente vai ter uma prova de 120 questões, são 50 questões na parte geral e 70 questões na parte específica. O cargo de analista ambiental ele veio dividido em 2 blocos, então a gente vai ter o cargo 2 e o cargo 3, tema 1 e tema 2. Cada um desses cargos, é importante que você se atente a isso agora, cada um desses cargos ele vai ter uma parte específica diferente. E cabe lembrar que o tema da tua prova discursiva vai sair dessa parte específica, então você tem que ficar ligado para saber se você está estudando a parte certa, né? Não vai vacilar nessa parte do edital, tá bom? Então essa é a parte da objetiva, e lembrando, né, a gente já sabe nessa altura do campeonato, eu tenho absoluta certeza que você leu o edital. Caso você não tenha lido o edital, isso é super importante, mas também se você quiser uma explicação muito bacana referente ao edital do IBAMA, dá uma olhada na nossa página no YouTube, que a professora Nicole preparou uma explicação bem sucinta pra gente, pra vocês, sobre o edital do IBAMA, e aí a gente vai conseguir trabalhar bem com esses critérios. Edital é a regra do jogo, gente, a gente tem que jogar com a regra do jogo. Então 330 vagas para analista ambiental. E aí você, analista ambiental, também vai passar pela prova discursiva. A prova discursiva ela vai valer 20 pontos, então são 20 pontos máximos, e vai avaliar critérios de língua portuguesa, a estruturação do texto, tudo isso vai estar nessa parte da avaliação. Só lembrando, e aqui é importante de novo que você fique atento ao edital, só serão corrigidas as provas discursivas das pessoas aprovadas dentro daquele critério de número de vagas que vão ser chamados para as provas serem corrigidas, tá? Então você tem que ficar atento aí. Então eu vou dar um exemplo aqui, se tem uma vaga para um determinado lugar, eles vão puxar ali 10 provas daquele lugar para corrigir a discursiva. Então é importante que você pontue bem na objetiva para que a sua discursiva vá para a correção. A próxima etapa do concurso do IBAMA é a avaliação de título. E aqui pode variar um pouco. Então, quem tem doutorado, quem tem mestrado, quem tem uma pós-graduação, pode ter um adicional na sua pontuação final. É bacana ter, muito bom, mas a gente tem que garantir também a nossa pontuação na objetiva e na discursiva. E só lembrando, galera, que a prova discursiva, ela tem sido, ela sempre, eu desconheço também um outro concurso que ela não tenha aparecido como critério de desempate, tá? Então fiquem atentos nisso, porque a nota, quando a gente olha o global ali da nota da CESP, a gente acha que, vamos de qualquer jeito lá fazer a prova discursiva, vou estudar só para objetivo e tá tudo certo. Tem que tomar cuidado, porque isso tem sido cada vez mais critério de desempate na classificação final. E a depender da sua pontuação, isso vai significar ficar dentro ou fora dessa lista de classificação final. Então você pode ficar dentro ali do número de vagas ou não, tá bom? Quando a gente olha o número geral aí proporcionalmente, né, a pontuação da prova objetiva com a pontuação da prova discursiva, a prova discursiva ela é mais ou menos ali 14% dessa pontuação global. Então, se você pode fazer 120 pontos ali na prova objetiva e mais 20 pontos na prova discursiva, dá mais ou menos 14% da sua nota final. Só que lembrando que a CESP é muito difícil ali a gente pontuar o total, né, chegar no total de pontos. Então, a gente tem mais ou menos, considera mais ou menos ali uma aprovação média na prova objetiva em torno de 70, 75, 80 pontos. É um pouco mais difícil gabaritar a prova da CESP, até porque existem os recursos, algumas questões acabam sendo anuladas, então tem essas questões também. Nem sempre é nossa limitação enquanto candidato, tem a parte técnica também. Quando a gente olha para essa pontuação média da turma que acaba sendo, que classifica, né, para o número de vagas, a gente olha para a prova discursiva e se a gente estuda ela, se a gente treina a escrever, se a gente usa os critérios ali do edital, não é tão difícil assim a gente conseguir os 20 pontos na prova discursiva. E aí eu vou dar um dado para vocês.
Quando a gente olha para essa composição média aí da prova objetiva, aí na faixa dos 70 pontos, a prova discursiva ela pode compor até mais de 20% da sua prova. Vocês acham que isso aí é muito ou pouco? Escreve aqui nos comentários. Será que 20% é muita coisa da sua prova? Será que é coisa? Dá para deixar passar? Não vou dar muita atenção para a prova discursiva, não. Presta atenção, hein? Porque 20% pode te deixar assim de fora ou pode te colocar lá dentro e ainda você subir muitas posições na classificação final. Gente, só por isso a gente tem que estudar discursivas, a gente tem que treinar escrever. Escrever é um treino, então a gente pode pegar bons materiais e treinar com esses bons materiais para nossa prova discursiva. Então, não tem choro, tem que estudar, tem que fazer, tem que treinar também. Você tem que incluir nos seus estudos fases de discursiva também. Não vai vacilar nessa etapa, hein? Não vai escorregar na prova discursiva, ela é muito importante. E vamos falar do esqueleto. Agora sim, nós viemos aqui para isso. Então a gente já viu um panorama geral aí do edital, o que tem, etc. O que é esse tal do esqueleto que a gente propõe aqui para vocês? O esqueleto, ele nada mais é do que a gente pode chamar de uma receita, algo que oriente vocês nessa fase de estudo, para que vocês tragam todas as ideias, para que vocês tragam esse conhecimento técnico, que eu sei que vocês têm, porque vocês estão estudando o edital, e a gente vai usar a parte específica do edital para redação. Então, para que vocês tragam esse conhecimento e consigam estruturar para responder aquilo que o examinador quer que você responda, mas não responder de qualquer jeito, de forma desorganizada, de forma ali no susto. Não, responder dentro ali de uma estrutura. Para que serve essa estrutura lá na hora da prova? Pensa comigo. Você vai estar lá nervoso na sua prova, ou nervosa na sua prova, e aí você precisa arrumar um jeito de organizar suas ideias. Como que você vai fazer isso? Primeiro você treinou lá atrás, né? Você treinou com os bons materiais e sabendo que existia uma estrutura mínima ali de coisas que você precisava colocar no seu texto para organizar todos aqueles aspectos, seus argumentos técnicos e tudo mais, tá? Então aqui, a ideia desse esqueleto hoje é tratar, a proposta hoje é tratar de uma questão dissertativa expositiva. Então a gente vai ter ali uma situação, a gente vai ter ali um enunciado e dentro desse enunciado vão sair ali questões em que vão te desafiar a trazer argumentos técnicos. Então você vai ter que colocar o seu conhecimento nesse texto de forma organizada. E como que é essa forma organizada? A gente já começou a falar ali no começo do nosso vídeo em relação à estrutura dos parágrafos. Então, o que precisa ter no seu parágrafo ali, o que é o mínimo que você precisa colocar para fazer sentido. Então, vamos olhar aqui para a tela. Quando a gente fala do primeiro parágrafo, então esse primeiro parágrafo, o que ele tem que trazer? Tem que trazer esse tópico frasal, né, esse aspecto. O que é isso? Né? Vamos voltar aí um passo atrás. O que é esse aspecto? Quando tem lá a pergunta, por exemplo, o que é uma bioacumulação, uma biomagnificação, que a gente já vai ver na questão inédita aqui que a gente vai responder. A gente traz esse elemento da pergunta, começar essa resposta. Você pode trazer isso da pergunta, não fique acanhado ali, não fique envergonhado de trazer isso para a pergunta. Você pode escrever isso. Por que você vai escrever isso se já está ali na pergunta? Ora, você vai escrever isso para indicar para o examinador que você vai falar daquele primeiro elemento. É muito importante que a gente siga a ordem as questões, né, o número de questões ali que o examinador pergunta, até para que ele encontre as respostas que ele está procurando, tá? Então, você vai repetir aquele elemento da questão que ele está perguntando ali. Basicamente é isso, tá? Só que você não vai repetir isso de forma crua, de forma jogada. Você vai trazer o argumento técnico. Então, o que é o argumento técnico? O argumento técnico é aquilo que você sabe. Pode ser um conceito, pode ser uma explicação, pode ser um exemplo. Quando que você vai usar um desses, né? E tudo isso é argumento. Você vai usar de acordo com o que ele está te pedindo. Então, ele pode perguntar o que é tal coisa, ele está te pedindo uma definição, ele pode pedir para você exemplificar, e aí você vai fazer o que ele está pedindo. Então, isso é argumentar, fiquem ligeiros nisso. E você pode também, é claro, demonstrar conhecimento ali ao longo da estruturação do seu parágrafo. E aí você pode colocar outros argumentos, você pode colocar outros exemplos, mostrar que você sabe. Isso tudo, gente, vai depender do que ele está perguntando primeiro, né? Qual que é a amplitude desse conhecimento que ele está te perguntando, e também do número de linhas que essa redação precisa ter. Importante respeitar o número de linhas, eu não falei isso na parte da estruturação, a gente fala agora. Importante respeitar o número de linhas, porque o número de linhas, ele conta ponto. Primeiro que você não pode ultrapassar, porque isso tira ponto seu, a grande maioria dos editais eles vêm falando isso.
E segundo, porque os erros eles são penalizados, e eles são penalizados também de acordo com o número de linhas que você escreve. Então você não pode escrever nem para mais nem para menos, então fica ligeiro nesse sentido. Quanto mais número de linhas, talvez mais chance de errar. Claro que você não vai errar porque você é aluno da Científica Concursos, mas você tem que ficar já avisado sobre isso para lá na hora da prova você não cometer esse deslize, tá? Então você colocou lá os seus argumentos técnicos, todo o seu conhecimento, e aí você pode fazer um fechamento ali se o parágrafo permitir. Geralmente quando a gente está fazendo ali entre o primeiro, o segundo, o terceiro parágrafos, que é a média, até 4 parágrafos a depender da quantidade de linhas que ele está te pedindo, é o suficiente. Geralmente quando a gente faz esse fechamento é mais para o final, ali entre os parágrafos a gente acaba utilizando alguns elementos de ligação que a gente vai ver como que isso aparece no nosso texto. De modo geral, a estrutura do parágrafo ela vai se apresentar dessa maneira e você vai conseguir concatenar suas ideias de acordo com as questões através dessa estrutura. Então gravou gravou todos e aí tem que treinar, não tem jeito, estudar prova discursiva. Para você que está na dúvida ainda ou se você ainda não baixou, baixe o nosso e-book. Mais uma vez eu vou deixar aqui a informação, pega no link aqui na descrição do vídeo e pega essas dicas, é para ontem, gente, pega essas dicas, tem esse material super bacana para vocês e tá lá gratuito, tá bom? Então pode pegar lá e vamos seguir aqui no nosso esqueleto que a gente já falou e agora a gente vai para nossa discursiva inédita. Eu já vou mostrar para vocês de onde saiu essa discursiva, tá? Por que este tema, né? Da onde saiu esse tema? Foi aleatório, né? Você é analista do IBAMA, eu tenho que saber isso? Olha, eu já vou te mostrar por quê, mas vamos ver a questão aqui. Então, olha só o que a gente tem, e é o que vai aparecer para vocês. Então, a gente tem um enunciado aqui. Esse enunciado, ele está trazendo alguma informação X para nós. Aqui a gente vai ter os quesitos, os indicadores dessa questão. Então, ele vai trazer para você algumas regrinhas de desenvolva em 30 linhas. Eu estou te pedindo um texto dissertativo. Aqui também poderia estar argumentativo, né? Pode aparecer esse tipo de informação. E aí, ele está falando para você, considere os seguintes aspectos. A grande maioria, ela vem dessa forma, então para você considere as seguintes questões, enfim, pode aparecer qualquer coisa aqui, tá? Mas de modo geral vai vir estruturado dessa forma e aí aqui sim vai vir o que você precisa responder. Às vezes alguma coisa a gente aproveita aqui da parte do enunciado para dar sequência ali no desenvolvimento da nossa questão, ou às vezes o enunciado ele é só ali uma coisa mais ampla, mais explicativa de uma forma mais geral, só para você aí lembrar dos seus conhecimentos, tá? Mas vamos ver o que está falando aqui nessa inédita. Então, olha só. A bioacumulação e a biomagnificação são processos ecológicos de produtos orgânicos persistentes, que se acumulam nos organismos vivos e se intensificam ao longo da cadeia alimentar. Só uma pausa aqui, ele já está falando mais ou menos pra gente o que é ali esse tema que ele está trazendo, né? E aí ele já traz um dado que vai ser importante e relevante para o nosso aspecto aqui, que a gente já vai falar dele. E ele traz o mercúrio, o metal pesado, comumente encontrado em ambientes aquáticos, é um exemplo clássico desses contaminantes, que pode se acumular em peixes e outros organismos aquáticos, afetando toda a cadeia alimentar. Por que eu disse para vocês prestarem atenção no mercúrio? Olha só o primeiro quesito, ou o primeiro aspecto. Explique os processos de bioacumulação e biomagnificação, destacando seus efeitos na saúde humana e nos ecossistemas, utilizando exemplos de substâncias químicas comuns no Brasil. Existem duas questões aqui nesse aspecto. Então, ele está falando de bioacumulação, biomagnificação, mas ele também está pedindo para você dar um exemplo de substância química. Ora, meu jovem, ele já te deu a resposta aqui, ó. Então, ele só quer mesmo que você, nesse primeiro momento, ele quer que você organize aí as suas ideias e explicar esse processo, tá? Então, olha só, a segunda. Descreva a importância dos testes ecotoxicológicos para a identificação de contaminantes ambientais e como esses testes auxiliam na criação de políticas públicas de controle de substâncias perigosas. Aqui ele já está pedindo outro tema, outro assunto, como conectar esses assuntos. De uma forma geral, você já percebeu aí do outro lado do vídeo que esses assuntos eles têm correlação, eles têm conexão. Com base no decreto 97.634 de 2009, o qual estabelece diretrizes para o controle e a gestão de substâncias químicas no Brasil, incluindo o mercúrio metálico, ele está querendo ceder a solução,
propõe estratégias que minimizam os riscos de bioacumulação e biomagnificação do mercúrio no meio ambiente e no cotidiano da população. Percebam, esse é o momento que você tem que perceber isso, que o examinador está trazendo para você 3 aspectos de temas diferentes, porém correlacionados. As provas dissertativas, elas têm cada vez mais exigindo esse tipo de correlação de informação. Então, não necessariamente o examinador vai pegar um tópico lá do seu edital e vai pedir para você destrinchar aquilo. Ele pode sim pegar tópicos diferentes ali da parte específica e pedir para você correlacionar. É isso que a nossa questão inédita está pedindo para fazer. E de onde saiu esta ideia? Gente, se você é analista ambiental e está fazendo para o cargo 2, presta atenção aqui. Isso vale também para o cargo 3, tá? Não desanima não, o cargo 3 tem muito tema bacana ali que dá para correlacionar. Olha só o que tem aqui, gente. Se vocês pegarem o edital de vocês aí do IBAMA 2025, vocês vão encontrar vários temas, dentre eles qualidade ambiental, e dentro do tema qualidade ambiental existem subtipos ali que você precisa saber. Então, quando a gente olha essa parte do edital, a gente vai encontrar lá, ali perdido, né? Nem tão perdido assim, porque o examinador não é bobo. Tem a parte de bioacumulação, que ele está pedindo para você estudar já para a prova objetiva. A parte de biomagnificação, as duas são juntas. Os testes ecotoxicológicos, então você vai ter que saber o que é. De qualquer maneira, você vai ter que saber o que é. E ele fala do decreto de 89, na questão tá 2009, eu vou corrigir, é 89 mesmo. E ele trata do decreto e pede para que você correlacione todas essas informações, tá bom? Muito importante prestar atenção aqui. Presta atenção no que está na parte específica do seu edital. Eu vou repetir. É de lá que vai sair a tua prova discursiva, o tema da tua prova discursiva. Então pode ser qualquer coisa e pode ser correlacionado. Mas vamos seguir aqui para a nossa resposta. Afinal, é isso que a gente quer ver aqui. Uma resposta inédita para analista ambiental. Keila, como eu vou fazer isso? Você vai seguir o esqueleto, meu filho, minha filha. Segue o esqueleto que vai dar certo. Então ele pergunta lá no primeiro aspecto sobre a bioacumulação, biomagnificação e pede um exemplo. Lembra que eu falei para vocês que são duas perguntas. Como começar? Então vamos aqui, ó, tópico frasal, vamos já começar repetindo, né, ou trazendo a ideia, não seria bem repetir, né, mas trazer a ideia para mostrar para o examinador que você vai responder. Então você já começa falando, ó, a bioacumulação, a biomagnificação são processos ecológicos que envolvem o acúmulo e intensificação de substâncias químicas nos organismos vivos ao longo da cadeia alimentar. Você juntou algumas informações que estão no enunciado e juntou algumas informações que estão no aspecto, tá? Mas aí você tem que expandir um pouco a ideia, porque não basta só copiar, é preciso representar com argumentos técnicos. Você vai explicar o que é agora. A bioacumulação ocorre quando um organismo absorve uma substância química, como metais pesados, em taxas superiores às que consegue eliminar. Então, você já deu uma resposta ali, uma definição, você deu um conceito ali de bioacumulação, mas vamos falar de biomagnificação. Só que antes de falar de biomagnificação, você vai falar para ele, olha, por outro lado, o que é esse por outro lado? Você está juntando as ideias, tá? Então, por outro lado, a biomagnificação se refere ao aumento da concentração, aí você vai explicar dessa substância, à medida que ela é transferida entre os organismos, de acordo com os níveis tróficos mais elevados, que pode ter consequências devastadoras para os ecossistemas e para a saúde humana. E aí dava até para complementar, né? Afinal, à medida em que o predador consome um organismo de um nível trófico inferior, ele bioacumula, aquela substância vai para o organismo desse predador e bioacumula, e assim sucessivamente, à medida que essa energia vai sendo passada de acordo com os níveis tróficos. Você poderia expandir aqui para outros exemplos, também dá, desde que você tenha espaço para isso, desde que os aspectos permitam. Então percebam que a gente trouxe 2 argumentos técnicos, não precisou nesse primeiro momento fazer aquele fechamento, lembra que ele não é obrigatório, a gente já deu a ideia aqui ela tá completa, tá? Então já respondemos, a gente já falou o que ele queria, não completamente, ainda tem a parte 2 do primeiro aspecto, né? Que seria a exemplificação. Como ele já falou para você lá em cima no enunciado, ele já deu lá no enunciado o mercúrio, vamos falar do mercúrio, porque vai vir o decreto lá de 89 mais para baixo falando do mercúrio também. Dessa forma, o mercúrio metálico, amplamente presente em ambientes... dessa forma, ele está fazendo esse papelzinho aqui de elemento de ligação. Ele está retomando um pouco da ideia do parágrafo anterior, está fazendo sentido ali pra gente, tá? O mercúrio metálico amplamente presente em ambientes aquáticos devido à atividade industrial e à mineração. Na mineração é principalmente na formação de amálgama para separação de
principalmente do ouro ali na hora do garimpo. Então, utiliza-se muito isso tanto na indústria quanto na mineração. Então, são exemplos, né? Um exemplo de substância que sofre esses processos. Posso ter esse elemento passando ali na cadeia alimentar e chegando até o topo da cadeia alimentar ali, por exemplo, na nossa alimentação, prejudicando a saúde humana. Pois, olha ele aqui de novo, um elemento de ligação. Ao ser lançado no ambiente, mercúrio se converte em metilmercúrio. Então, você vai mostrar aqui seu conhecimento, você vai mostrar que você entende desse processo. De uma forma altamente tóxica, mas que ela é facilmente absorvida pelos organismos, e dá o exemplo de peixes e crustáceos, que são também base da alimentação de outros organismos, por exemplo, nós, seres humanos, tá? E vamos dar-lhe coesão nas nossas ideias aqui, ó. Sendo assim, quando predadores de topo, quem são os predadores de topo? Aqueles que não tem um predador depois dele. Então, são os predadores que não tem ninguém ali que vão consumi-los, mas que eles vão fazer esse consumo final. Então, como aves, mamíferos marinhos e seres humanos consomem esses organismos contaminados, vai se acumulando, por isso a biomagnificação, e essas concentrações elas vão subindo a cada nível trófico. Então, se uma quantidade de mercúrio ali não fazia muito mal para o peixinho, a hora que isso for se acumulando em níveis superiores, quando chega ali num predador de topo, isso tem uma aplicação muito grave, principalmente para a saúde, tá? Pode causar dano neurológico, renal, reprodutivo. Na verdade, todos esses metais, esses contaminantes, eles estão muito relacionados a esses danos fisiológicos de forma geral, tá? Além de comprometer, obviamente, biodiversidade de ecossistemas aquáticos, que a gente acaba tendo ali na biodiversidade também. Os indivíduos que vivem nesses ambientes, eles também acabam sofrendo as consequências de um ambiente contaminado. Respondemos o primeiro aspecto. Não basta, precisa responder o segundo. Então, vamos lá. Aí, o segundo a gente põe no terceiro parágrafo. A gente tenta fazer essa divisão para ficar mais fácil para o examinador, até ele encontrar a informação que ele quer. Então, para não ficar uma coisa meio você não começar a responder o primeiro aspecto num parágrafo e aí continuar no terceiro. Não, segue a ordem, deixa fácil para ele, deixa ele ver que você sabe. Vamos começar o terceiro parágrafo de novo aqui com o elemento e trazendo o aspecto da questão. Então, aqui a gente vai falar de testes. Então, sendo assim, os testes ecotoxicológicos são importantes para a identificação de substâncias químicas prejudiciais ao meio ambiente. É isso que os testes fazem, né? Identificam ali no ambiente a presença dessas substâncias que fazem mal à saúde humana, que fazem mal à nossa saúde de forma geral e da biodiversidade. Enfim, para que eles servem? Você vai explicar. Pois eles orientam as agências a formular regulamentações sobre limites de concentração permitidos em determinados alimentos, tá? Tanto na água e também no ar, e a formular, essas agências, elas formulam normas e regulamentações para comercialização e descarte. Então, precisa dessa informação para um determinado órgão falar, olha, esse tipo de alimento, vamos pensar no peixe, que é um exemplo que a gente está usando bastante. Esse tipo de peixe não pode passar de uma determinada concentração da substância X. Para que serve isso? Na hora que precisar ali fazer uma fiscalização, para a gente também ter as medidas mitigatórias. Então, tudo isso serve para orientar essas políticas públicas, tá? E a gente já vai chegar nesse contexto. Aqui falando do descarte também é importante, tanto da comercialização quanto do descarte precisa haver normas, a depender do risco ambiental. Às vezes a gente tem um elemento ali que tem, de fato, um risco ambiental muito grande, mas ainda assim ele pode ser comercializado por conta de uma utilização muito estratégica, só que não pode comercializar de qualquer jeito, então tem que ter regra para que isso seja feito e ele também precisa ser descartado da forma certa. Então tem que ter regra. Pode usar, mas tem que ter regra. Com o objetivo de reduzir os impactos ambientais e proteger a nossa saúde afinal, né? E aí, um exemplo que a gente pode trazer aqui nos nossos argumentos é o seguinte. Então a gente fala no Brasil por sua vez, e aí vocês puxam um pouco a sardinha aí pro lado de vocês, para vocês vão ser analistas ambientais do IBAMA. Então, quem que faz isso? Essas agências que usam esses testes como referência. Então, a gente tem a Anvisa e o próprio IBAMA, que são responsáveis por esse tipo de regulamentação, que é quem vai usar os testes e vai falar, olha, esse elemento contaminante X, ele só pode estar nesse elemento na água, por exemplo, até uma determinada concentração, e assim sucessivamente, esses órgãos eles vão se orientar a partir dos testes, tá? Respondido também o nosso segundo aspecto, vamos para o terceiro, e aí a gente já vai fazer o fechamento. Então, dessa maneira,
Aqui de novo a gente repete o enunciado. Então, dessa maneira, uma estratégia eficaz para minimizar, né, o risco da bioacumulação e biomagnificação do mercúrio com base no decreto. Aí ele está pedindo para você conhecimento sobre o decreto. É o incentivo à substituição do mercúrio. Então, a gente sabe que ele é tóxico, tem as suas aplicações industriais, tem as suas aplicações na mineração, principalmente no extrativismo ali, né? Mas será que dá para fazer diferente? Será que a gente consegue usar outra coisa? Então, a ideia também é essa, incentivar a substituição de alternativas menos tóxicas. Isso é o que o decreto pede, né? Como, por exemplo, o uso de processos de separação física dos minerais. Então, ao invés de usar o mercúrio para fazer as amálgamas, tentar utilizar outros processos físicos de separação, e você pode dar o exemplo, flotação e centrifugação, pode ser feito. Substituição de lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de LED. É muito difícil hoje a gente encontrar lâmpadas de mercúrio. Então, essas iniciativas, elas também partem a partir de decretos como esse, de decretos que também são orientados a partir de testes ecotoxicológicos, por exemplo. Você podia usar essa informação lá no outro aspecto também. Captura e reciclagem durante o processo de fabricação também são estratégias para diminuir o impacto do mercúrio no meio ambiente. Então perceba que aqui você tem N possibilidades de trazer informações, de trazer argumentos técnicos para colocar estratégias ali para diminuir os riscos do mercúrio no ambiente, tá? E ainda tem mais. Não obstante, de novo aqui, gente, importante trazer elementos que remetam à ideia anterior, concluam a ideia anterior, que te ajudem a dar essa conclusão. Então, é importante, principalmente nesse final aqui de quarto, a implementação de políticas de monitoramento contínuo da qualidade da água e do solo, bem como educação ambiental, são essenciais para reduzir a exposição humana e proteger os ecossistemas. Então, não basta só trocar, não basta só substituir, não basta só utilizar outros meios de separação. Nós também podemos implementar monitoramentos contínuos para evitar que essas concentrações no ambiente elas ultrapassem aquilo que os testes ecotoxicológicos disseram para nós, que seria o limiar ali de segurança para consumo humano, por exemplo. Então tem N possibilidades aqui da gente brincar com esse parágrafo, da gente trazer os nossos conhecimentos e conseguir colocar aqui. Mas o que eu quero que vocês percebam de coração é que todos esses parágrafos eles se utilizaram do esqueleto. Você percebeu? Se você não percebeu, volta esse vídeo. Todos os parágrafos eles utilizaram o esqueleto. E você trouxe o aspecto, trouxe a argumentação, conseguiu concatenar suas ideias. Isso é o mais importante. Se você gostou da questão, saiba que existem outras questões inéditas disponíveis no nosso material específico, então preparado especialmente para você que quer ser analista ambiental do IBAMA. Nesse material você vai encontrar discussões do critério da CESP, eu falei para vocês lá no começo, alguma coisa a gente já comentou. Nesse material você vai encontrar muito mais, inclusive estratégias para entender esses critérios que a CESP utiliza para a questão da prova discursiva e jogar com esses critérios a seu favor. Lembrando, editar a regra do jogo, a gente joga com a regra, tá bom? Além dessa questão inédita, existem outras apostas de temas. Gente, é muito bom você chegar numa prova e já ter pensado temas quentes ali para aquela prova. Às vezes você vai até encontrar ali alguma coisa que você já até escreveu. Então, se você já treinou antes um tema, fica bem bacana se chegar lá na prova com mais segurança para fazer a sua redação de forma mais assertiva, tá? Além disso, você também vai encontrar outras estratégias de estruturação de parágrafo. Então, a gente vai ter tem estratégia para estudo de caso, tem estratégia para texto expositivo, tem para todos os gostos, não são só os textos argumentativos, tá? Ficar de olho, dicas em o que o corretor vai buscar. Aqui a gente falou de algumas, então principalmente a coerência, a visão, tomar cuidado ali com os erros de português que não pode acontecer, coisas que o seu corretor vai buscar que vão te tirar ponto ou vão te dar pontos, né, minha gente? Importante, a gente também ganha pontos nessa etapa. Os exemplos, tudo que a gente usa é contextualizado com o material de vocês, então se é para o IBAMA, se é para analista ambiental, vai ser dentro da realidade de vocês. A gente vai ensinar ali a aplicação de algumas palavras-chave, alguns articuladores, alguns elementos de ligação, como que você pode utilizar melhor esse material, tudo isso vai estar dentro aí do seu material e é claro, além de questões de outros concursos que são igualmente importantes para você treinar. Então, é muito importante treinar, isso é indispensável, você tem que fazer as redações, esses temas eles vão existir lá para você testar
testar também, vai ter mais questão inédita, então é só entrar lá e ver que esse material vai ser muito importante, vai ser diferenciado aí para sua preparação. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela participação de vocês, deixem os comentários de vocês nesse vídeo e até a próxima.